Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Aumenta meu retorno aqui, irmão Bim, por favor. Aos Gálatas 6, verso 7. Vamos meditar bem nesse versículo, ele já foi lido no companheirismo, mas nunca é demais ler de novo. Paulo, apóstolo, Mombrana disse que o maior ministério, depois do profeta, é o do apóstolo na terra. O apóstolo coloca as coisas em ordem. Ele abriu a boca para nós. Você faz parte da igreja de Paulo? Nós fazemos parte. O irmão Brana diz: tudo que Paulo ensinou eu tenho ensinado também. Lá na sexta dimensão, aquela multidão gritou: nisto estamos descansados. Então ele diz no verso 7: não erreis. Isso é um mandamento. Não erreis. Isso é para mim, é para você. Vamos tomar isso para nós. Não tome para o outro, não tome para você. Eu tomo para mim. Isso é um mandamento. Não erreis. 2 pontos. Deus não se deixa escarnecer. Lembre disso. Deus não se deixa escarnecer. Brinque com Deus, viu? Porque tudo que o homem semear, tudo é tudo, isto também ceifará. Ceifará. Brinque com Deus, não. Às vezes Deus permite coisa esquisita acontecer para manifestar. Está escrito não sei aonde, aqui na Bíblia. É necessário que venha o escândalo para que o sincero se manifeste. É Paulo que fala. Às vezes Deus permite coisa esquisita acontecer. E a colheita é tão rápida. Você planta hoje, colhe às vezes hoje mesmo. Eu sofri demais. Vocês são testemunhas. Uns 2, 3 anos atrás, sobre o casamento do meu filho. No dia do casamento não deu certo e eu sofri, quase morri mesmo. Aí pessoas falando, pastores que não tinham conhecimento, não tinham temor de Deus falando. São uns 3 anos atrás, não é por aí. Todos eles, seus filhos hoje sofrem, passou por casos piores. Tudo que você planta, você colhe, gente. Tenha temor de Deus. Você não sabe o porquê das coisas, é melhor ficar calado e orar. Dizer: Senhor, eu não entendo, tenha piedade de mim, fecha a minha boca. Fecha a minha boca. Colheram coisas horríveis com seus filhos. Você esquece às vezes que tem filho, tem família e começa a falar. Depois os coitadinhos colhem aquilo que você plantou, pai, mãe. Colhe e depois fica dizendo: eu sou a vítima, mas não sabe que plantou bem ali atrás. Se torna vítima. É tempo de olharmos uns para os outros com olhar de misericórdia. Como Paulo disse em Coríntios 11: cuida-te de ti mesmo. Timóteo, né? Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não pense que o fogo que está incendiando a casa do vizinho não pode pular na sua casa e queimar a sua, não. Tenha temor quando você vê as coisas acontecendo. Tenha temor, põe o joelho no chão e diz: ajuda fulano e a mim também, Senhor. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ele não deixa. Isso quem está falando é o apóstolo de Deus, é a Bíblia.
Porque tudo é tudo que o homem semear pela língua. A língua é a semeadura de boas coisas ou de más coisas. Isto também ceifará. Cuidado com o que se está semeando. A lei da semeadura é opcional, mas a lei da colheita é obrigatória. Então vamos dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a selecionar nossa semeadura. Ajude-nos a selecionar mais nossa semeadura. Eu tenho filhos, eu tenho família. Tem piedade de nós, Deus. Ajude-nos. Amém, irmãos. É hora de cair temor em nós. Podeis assentar. Temor. Mude o texto aí. Eu falei não brincar com Deus. Vocês mudam aí o texto. Ter mais temor. Viu, vocês aí do estúdio? É o tema, né? Sansão. Mensagem, resumindo, foi meu pititi que me deu essa mensagem ontem. Eu preguei lá em Taguatinga, ele falou: pastor, eu estou lendo uma semelhante a essa. Eu falei: me mostra aqui. Aí na hora me veio o Espírito e falou: você prega ela amanhã à noite. Deus te abençoe. Deus usa para os irmãos para nos ajudar. Eu tenho uma secretária aqui que está me ajudando muito, preparando a mensagem. Eu me lembrei de Billy Graham. Billy Graham, eu tenho uma fita lá em casa dele. Ele fala: quem prepara meus sermões é minha esposa. Ela fica em casa e ela bate meus sermões e eu prego mais ou menos baseado no que ela fez. Deus unge, Deus tem suas variedades, né? E hoje vou pregar o que meu piquitito me deu ontem. Você não fica achando ruim de falar de pititico, não, né? Meu pititico é um tema assim amoroso, tá? Você é grandão. Deus te abençoe. Sansão, ora, Sansão era um grande homem. Ele havia nascido nazireu do Senhor, separado. Ele tinha aquelas 7 tranças de cabelos pendurados nos seus ombros. Nazireu nunca corta o cabelo. Quem nasce com esse dom nazireu, as irmãs, são nazireias de Deus. Quando ela corta, ela está perdendo sua força espiritual. Primeiro espírito que pega ela é o espírito de prostituição, diz o profeta. Ele foi provado por seu sinal que ele era um nazireu do Senhor, um separado. E Deus foi bom. Veja, irmãos, se Deus nos fulminasse com o nosso primeiro erro, a maioria de nós já não estaria mais aqui. Não existiria mais, porque erramos demais. Mas ele disse: e Deus foi bom para com Sansão. Embora ele tenha fugido de seus pais e descido e começado a sair com a mulher filisteia, Dalila, você conhece a história. E aquilo era contra a tradição, ou contra Israel, costume de Israel, costume cristão, casar com moça que não é da linhagem cristã. Alguma vez se envolver com uma filisteia. Mas aqui estava ele, Sansão, descendo até ali e namoriscando com aquela filisteia. Mas por Deus ser tão bom, permitiu por várias vezes, aquilo, não sei quantos meses ou até anos, chegou aquele namoro. E Deus, que é longânimo, tendo paciência, Deus apenas seguiu sendo misericordioso com ele, e ele estava bem, sentindo bem. Então ele tentou cortejá-lo para descobrir, ou seja, ela, Dalila, tentou cortejá-lo, Sansão, para descobrir seus segredos. Você nunca pensa que o mundo
vai aproximar de você sem nenhum interesse. Pessoas mundanas sem Deus, elas se aproximam de você porque tem interesses por detrás e abre seu olho, pode ser sua morte, viu? Assim estava Dalila, cortejando para descobrir o segredo de sua força, porque Sansão era um terror para os filisteus. Em vez de sair e lhe dizer para não fazer tal coisa como aquela, pois ele era um nazireu do Senhor e ele não permitiria aquilo, ele falou: amarre-me com as minhas mãos. Começou a brincar com ela, brincar com a palavra, brincar com o dom de Deus. Isso é perigoso, gente. Sansão começou a brincar: amarre minhas mãos, amarre minhas tranças, amarre-me com cordas novas. Quando amarrava, ele só fazia assim, arrebentava tudo. Foi por 3 vezes, 2, né? Na terceira vez ele se deu mal. Deus é longânimo, mas chega um ponto que ele diz: eu vou permitir sua queda para você parar de brincar com meu poder. Minha graça tem limite. Você pode cair numa desgraça. Eu te perdoei aquela vez, aquela outra, mas você está continuando igual. Eu vou deixar o diabo te dar uma cutucada forte para você acordar. Às vezes Deus permite isso conosco, como foi com Sansão, brincando com o poder. Amarre minhas mãos, mentiu para ela, vem, e Deus perdoou sua mentira. Deus perdoou sua mentira, e ele arrebentou as amarras, e sempre assim, até que finalmente, certa vez, ele presumiu que ele simplesmente poderia fazer tudo e o que ele quisesse e não seria punido, porque acostumou, né? Eu posso fazer tudo, eu sou ungido mesmo. Ai, isso é perigosíssimo, porque é ungido, pode fazer tudo, sente liberado em fazer tudo. Cuidado, Adalto, cuidado, meus companheiros. Não brinque com o ministério. Isso pode custar sua vida. Quantos ministros de Deus foram ousados, mas brincaram, hoje estão nas sarjetas. Culpa de Deus? Não, porque brincaram com o ministério. Vamos dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Isso pega ministro, pega membro, irmã, irmão, isso atinge todos nós. É aí onde está o problema, irmãos, presumindo que podemos fazer qualquer coisa e simplesmente passarmos ilesos com isto. Podemos pintar o 7, o 8, 9 e não vai ter punição para nós. Aí vem Paulo em Hebreus 13 e diz: que filho há quem o pai não corrija? Irmão Brana, profeta, queridinho de Deus, Deus teve que tirar a mão do ministério dele por 5 anos. Ele pregar numa situação de apóstata. Leia a mensagem O Homem Enviado de Deus, ele conta isto. Porque ele foi brincar, dando ouvido à sogra. Uma coisa tão séria, decisão tão séria, ele foi pela cabeça da sogra. Senão a sogra prometeu tomar até a esposa dele. Olha, gente, não queira cruzar o caminho de um homem de Deus. Você pode pagar caro por isto. Veja, somos pessoas pentecostais, vê você, podemos simplesmente fazer qualquer coisa e ficar por isso mesmo? Você não pode fazer isto.
Eu li o parágrafo 50 da mensagem, presumindo. Agora vamos para o 55. Sansão, ele pensou, bem, ele desceu até ali e morou com aquela prostituta, chegou a morar com ela e tudo mais. Então finalmente ela me disse para fazer isto e finalmente eu passei ileso com aquilo, não é? E menti, enganei ela, e então tudo isto, eu realmente disse a ela a verdade, tudo a respeito do que está aqui, isto foi assim, eu acho que isso está bem, eu presumo que ele está comigo, porque Deus tinha estado perdoando ele nas demais vezes. Aí por fim ele decidiu dizer para ela a verdade, aonde realmente estava localizado o poder, que era nos cabelos dele. Se cortasse ele perdia o poder. Ele disse, eu posso falar a verdade, abrir a verdade para ela, que Deus vai me perdoar também. Veja, Deus está comigo mesmo. Mas quando ele se levantou e se sacudiu, ele descobriu o seu poder havia acabado. Passou a mão na cabeça, estava sem cabelo, ela tinha raspado. E ele foi, como das outras vezes, querer investir contra os filisteus, porque ela sempre gritava, quando ela amarrava, ela gritava, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele só levantava, arrebentava aquelas cordas, aquelas correntes, e enfrentava os filisteus tinham que sair correndo. Mas agora, da última vez, com a cabeça rapada, ele disse, vai ser igual das outras vezes. E ao levantar, já sentiu sem força e viu que o poder havia acabado. Brinca. Vamos brincar. Vamos continuar brincando com Deus? É perigoso. O maior perigo é brincar com o perigo. Deus é longânimo, mas sua longanimidade tem fim. Eu penso hoje, irmão, quando olhamos ao redor de nossas igrejas, da forma que estão agindo, é hora para nos sacudirmos. É hora para sacudir a nossa consciência e reparar o nosso altar, enquanto Deus ainda está tendo paciência conosco. Vamos reparar o nosso altar, que às vezes está quebrado. Não brinque não. Depois vamos chorar amargamente, moendo como Sansão, olhos furados, servir de um burro puxando aquela moenda para moer para os filisteus. Servir de um burro para o diabo, servir o diabo no seu trabalho. Aí vamos dizer, eu sou a vítima. Deus foi longânimo demais para conosco. Nós abrimos nossa própria sepultura. Veja, é hora para nos sacudirmos. Há algo errado, estamos presumindo que estamos indo bem, estamos presumindo que estamos passando muito bem, quando às vezes há algo que precisa ser acertado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Foi aí onde Sansão cometeu erro. Ele saiu da Palestina e foi para a região dos filisteus. Ele não podia culpar nem os filisteus, porque o erro foi dele. Em vez de ficar na Palestina, tivesse que casar, casaria com a moça de lá. Foi na região onde tinha pessoas fora da linhagem. Muitas vezes nós culpamos o diabo quando nem ele é culpado. Nós é que saímos do nosso terreno e vamos no terreno do diabo, com aquele namorinho com rapaz incrédulo, com moça incrédula,
aquele companheirismo lambancento na casa de irmão, logo está de mal com o irmão. Por quê? Por causa de lambança. Aqui nessa dimensão não é lugar disso, irmão. Aqui nessa dimensão é bom dia, boa tarde, prazer te ver, mas até logo, depois nós te ver, tá? Porque somos humanos. Somos humanos e lambança dá problema. Deus nos ajude, irmãos. Ser mais prudente. Sendo prudente, nós vamos conservar mais vida dentro de nós, consideração para com o outro. Muita lambança, fica sabendo dos pontos fracos uns dos outros, aí perdemos a consideração. Começamos a conhecer a nudez, a fraqueza um do outro, perdemos a consideração. Aquele irmão lá, eu conheço os fracos dele. Deus nos livre dessa desgraça e nos dê mente virgem. Foi aí onde Sansão cometeu o erro. Ele saiu da Palestina e foi para a região dos filisteus. Ele saiu do seu próprio terreno. Ele descobriu que havia presumido que Deus estava com ele, e Deus já o havia deixado. Senhor, tenha piedade de nós. E aquilo custou caro para ele. Leia lá Juízes. Custou caro ao ponto de ele ter que noites e mais noites de oração e gemendo. Por fim ele fez a última oração: Senhor, somente uma vez mais, que morra eu e os filisteus aqui nesse coliseu, mas devolva minhas forças. Irmão, o cristão não nasceu para ser derrotado. Quando ele cai em derrota, ele perde a paz. Eu posso fazer a ideia, o sofrimento de Sansão não foi brincadeira, porque Sansão era um herói. Você procurava lá entre os filisteus, um era sem braço, mutilado de um braço, de uma perna, outra a boca torta, outra era sem orelha. O que foi isso? Foi Sansão. O que foi isso? Que essa perna torta? Foi Sansão. Sansão era o herói de Deus. Agora esse herói derrotado, lembrando, enquanto ele estava moendo, sem olhos, por certo ele lembrava das proezas que ele praticara quando Deus estava com ele. Quando Deus estava com ele. Que recordação triste. Que frase triste é esta. Como Jó fala lá também, quando Deus andava comigo. Irmão, nunca queira isso acontecer em sua vida. Vigie para que isso nunca aconteça em sua vida. Isso é cruel. Você perder a paz, perder a unção. Você prefere a morte. Como Sansão por fim diz: que morra eu com os filisteus, mas devolva minhas forças. Foi quando ele passou a mão na cabeça, sentiu aquele chumaço de cabelo crescendo de novo. Aí ele obteve força e derrubou aquelas colunas que sustentavam o templo e morreu mesmo com os filisteus. Aí vem outro, 58, Acã. Ora, quando ele tomou aquela pequena cunha e aquela veste babilônica, ora, ele pensou, ele presumiu que nunca seria visto. Ninguém está vendo, está escondidinho aqui. Moisés está lá longe, o povo de Israel está cada um em suas tocas dormindo, né, suas tendas. Aqui é só eu, nessa tenda aqui, eu vi essa cunha de ouro, isso aqui é caríssimo. Essa roupa babilônica, isso aqui vai me servir lá na frente para mim, para os meus filhos. Olha, eu vou vender isso aqui, vou ganhar um dinheirão. Não tem ninguém vendo?
Será que não tinha ninguém vendo? Será que não tinha ninguém vendo? O Deus do céu, que as irmãs acabaram de cantar aqui, que tudo ouve, que tudo vê, estava vendo. Caiu um opróbrio no meio do povo de Israel, que num dia só morreu 16 mil homens na guerra, coisa que não era para morrer. Josué, que estava na frente do povo, gritou e disse: parem! Algo está errado no meio do povo. Vamos fazer inventário. Vamos descobrir aonde está o erro. Oxalá esse Josué é o tipo do Espírito Santo. Oxalá esse Josué dê esse grito dentro de nós, quando as coisas não estiverem indo boa, e nos faça parar e voltar e ver aonde erramos. E aí lançou sorte, e a sorte caiu justamente em cima de Acã. Enquanto não tirou aquele mal, queimou Acã, seus animais, seus filhos, os inocentes pagando pelos pecadores. Aí volta o caso da língua de novo. Filhos pagando pela língua dos pais. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nos dê língua convertida, espírito convertido, alma convertida. Ajuda-nos, ó Deus. Acã presumiu. Presumir quer dizer avançar sem autoridade, né? Pensou que nunca seria visto. Bem, o que é aquilo? Apenas uma pequena velha roupa, ou eu a colocarei aqui debaixo e provavelmente minha família desfrutará dela. Roupa babilônica, não é? Eu tenho uma cunha de ouro. Se alguma vez estivermos em alguma situação difícil, então eu tenho uma cunha de ouro e ninguém verá isso. Apenas enrolo a coisa junto e a coloco sobre o meu casaco e sigo em frente. Cuidado com as coisas santas. Nós vamos precisar colocar uma câmera lá no quarto masculino aqui. 3 celulares foi roubado. Eu preciso colocar a câmera lá no quarto masculino. Para que isso? Pessoas sem temor de Deus mexendo em coisas sagradas. Que o dinheirinho que comprou aquilo é dinheiro dizimado de irmãos. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado. É tempo de exame introspectivo. Que às vezes o opróbrio caiu e você não sabe por quê. E oxalá que nesta noite haja um despertamento e um conserto do altar, para que Deus volte a tratar conosco. Amém? Ele presumiu que estava tudo certo, presumindo, mas o mandamento de Deus era para eles, para o povo de Israel, ao passar por Jericó. Era um povo rico, o povo de Jericó. Mas Deus disse para eles assim, não leve nada daquela cidade, porque tudo que está nela é amaldiçoado. Não pegue nada do que tem ali. Coisas caras, porém foi adquirida através de dinheiro roubado, de coisas amaldiçoadas. Não pegue, que a maldição te acompanha. Não pegue nada do mundo. É do suor do seu rosto que você ganha seu pão. Então, como podemos fumar cigarros? Quando a Bíblia diz que para não pegar nada, não ter uso das coisas do mundo, fumar cigarro, tomar cachaça, essas coisinhas que o mundo usa, chá de berço, chá de panela, chá disso, chá daquilo. Onde você viu isso na Bíblia? Você vê isso no Catecismo de Roma.
no Catecismo de Roma, mas não na nossa Bíblia. Jogue esses costumes babilônicos fora. Você pode perder privilégio espiritual em estar defendendo isso. É tempo de sermos cristãos bíblicos. Pelo menos não me chame, por favor, não me chame para essas coisas. Eu tive que dizer para minha nora, agora o último neto, vai ter o chá de fralda lá, sei lá. Falei, minha neta, eu te dou o dinheiro, você compra. Por favor, não me chame, que eu não creio nisso. Se veio foi de Roma, e a salvação para nós veio foi dos judeus. Você não vê isso com nossos pais. Nós estamos lutando para ser cristão, gente. De Roma nós já saímos pela misericórdia de Deus. Não queremos voltar para lá, não. Festinha de 15 anos, como é que chama 15 anos, aquela festinha que tem? Debutante. Você sabe o que significa a palavra debutar? Sabe o que significa? É a coisa mais feia que tem. Liberar para o sexo. Veja no dicionário para você ver. E nós fazemos isso como que uma grandeza. A minha filha vai fazer a festa debutante. Que Deus tenha miséria. Isso veio de Roma, não da Bíblia. Não da Bíblia. E nós estamos supostos a ser crente bíblico. Que Deus nos ajude a voltar para a Bíblia. Não leve nada daquela cidade amaldiçoada. Não tenha nada em seu redor que seja amaldiçoado. Então, como podemos fumar cigarro? Como podem as mulheres cortar seus cabelos como as mundanas cortam? Se Deus disse que é errado elas fazerem aquilo. 1 Coríntios 11, verso 3, verso 5, leia lá. Como pode usar essas pequenas velhas calças de homem que elas estão usando, sendo que Deus disse que as mulheres que colocarem vestimentas pertencentes a um homem é uma abominação diante de Deus? E Apocalipse 21 diz que os que praticam abominação não entrarão no reino de Deus, se não se arrependerem. É tempo de arrependimento. É tempo de consertar os nossos altares. Enquanto Deus está sendo longânimo para conosco. Deus não muda. Vira para o seu irmão e diga para ele: irmão, Deus não muda. Vira para a sua irmã, olhe no olho dela e diga: irmã, Deus não muda. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Israelzinho, eu estou te vendo aí em cima, você está aí. Eu quero te batizar, viu, rapaz? Deus não muda, Ele te chamou. Você é do meu coração, viu? É o nosso mecânico, Israelzinho. O pai dele era um mecânico. Ele fez o motor desse ônibus que nós temos aí. Irmão Zé Ferino, lembra? Até hoje não deu problema mais, né, irmão Zé? Graças a Deus. O filho dele está aí, o Israelzinho. Deus não muda. Mas ao passar do tempo, a gente esquece dessas coisas. A gente não esquece das coisas do mundo, que a carne nossa é maldita. 1 Coríntios 15, verso 50, é descartável, ela é pó e para o pó de voltar. As coisas ruins, ela lembra tudo. Mas as coisas boas, ela esquece quando sai, termina o culto ali fora. Às vezes eu faço o teste aqui, depois da escola dominical, eu pergunto: me fala uma frase da escola. Eu esqueci. A nossa carne é cruel. Nossa carne é cruel. Por isso que Jeremias 17 disse: maldito o homem que confia no homem. Não é no outro, não, é nessa carne, é em mim mesmo. Essa carne humana. Que Deus nos ajude, irmãos. Se estamos de pé,
é pela misericórdia de Deus, é pela longanimidade de Deus, não é pelos nossos méritos, não. Não é pelos nossos méritos, nós não temos nenhum sequer. Irmão Brana disse: eu não me glorio, não tem nada em mim para me gloriar. Ele disse: eu glorio em Cristo, na palavra, mas em mim mesmo não. Eu me glorio em Cristo, na palavra, e minha alma tem abraçado ela, mas na minha carne não tem nada que se gloriar nela. E carne é tudo carne. Eu fiz o sepultamento da mãe da irmã Sheila segunda-feira, e eu preguei isso lá. É aquele montinho, não tem montinho, volta para o pó de onde veio, viramos tudo pó. E não tem pó melhor do que o outro, não, tudo é pó. Pó do milionário, do carroceiro, vira tudo uma colherzinha de pó. Tudo igual, cálcio, potássio, alumínio, ferro, cobre, são 16 elementos de pó. A carne nossa é assim, porém a nossa alma é diferente. A nossa alma vem de Deus, e ela vai voltar para Deus. A carne volta para o pó, mas a alma volta para Deus, porque nós carregamos dentro de nós uma alma redimida. Uma alma redimida. Por isso que quando nós erramos, a nossa alma tira a nossa paz, consciência ferve, vira um fogo. Enquanto a gente não conserta, a gente não tem paz. Por quê? Porque a nossa alma é redimida, e a alma redimida não dá conta de conviver com pecado de jeito nenhum. A alma redimida não dá conta de conviver com vida imunda. Vira um fogo, arde, queima dia e noite. Enquanto você não acerta aquilo debaixo do sangue, você não tem paz. Porque a alma quer voltar para o céu, de onde ela veio. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Titico, você me deu uma coisa boa. Deus te abençoe. Mas veja, como podem as mulheres cortar o cabelo, se Deus diz que é errado elas fazerem aquilo? Como pode usar essas pequenas velhas calças que elas estão usando, sendo que Deus diz que as mulheres que colocarem vestimentos pertencentes ao homem é uma abominação diante de Deus? Deus não muda. Como pode fazer isto? E estão apenas presumindo que está tudo certo. Não está certo. É presunção, é avançar sem autoridade. O mundo não está certo, do jeito que está, não. Está errado. Não é só Brasil, não, é o mundo todo. Está reservado para o fogo de São Pedro. Quando nossas mulheres pentecostais fazem uma coisa como esta, é melhor você parar e examinar, sacuda-se, olhe para trás, não presuma aquelas coisas, porque você está errado, absolutamente errado. 50 anos atrás, quando uma mulher saía de short na rua, ela era presa como uma demente mental. Hoje ela sai quase nua na rua e é ovacionada. Outro dia eu vi uma em Salvador, pela internet, decretando a prisão do cobrador do ônibus porque ele mexeu com ela. Mas veja a condição dela, seminua. O homem é macho, homem, mexeu com ela e ia preso. Não sei se foi preso, estava decretado que ia preso. Está tudo errado, gente. É agressão feminina. E as leis do país dizendo: não, está certo, está certo. É agressão feminina ao masculino. E diz que está certo. Oh Deus, manda fogo logo para queimar isso, Senhor. Para criar um novo mundo para nós. Para termos um milênio de paz. É o nosso desejo.
Os egípcios, quando eles vieram atrás de Moisés, e os israelitas, eles viram Moisés marchando diretamente através daquele mar, atravessando ali, cada israelita junto com Moisés, atrás de Moisés. Os egípcios, eles foram os judeus foram circuncidados, dedicados ao Senhor. Eles, os mandamentos de Deus estavam com eles, os judeus, o povo de Moisés. Os sinais de Deus os seguiam. Eles atravessaram através do mar. Ali não havia nenhum engano. No ministério de Moisés não havia nenhum engano. No ministério de William Branham não há nenhum engano. Nesta mensagem não tem engano. Estavam certos do que eles estavam fazendo. Veja, os egípcios pararam e observaram os hebreus fazer aquilo. Bem, eles disseram: nós presumimos, o faraó disse, eu presumo, se eles puderam fazer isso, nós também podemos fazer. Vamos atravessar o Mar Vermelho atrás deles. Vai, faraó, com seus 700 mil soldados, vai. O que aconteceu com eles? Cadê a filmagem? Cadê meus técnicos de som? Eu elogiei eles agora mesmo. O que aconteceu com eles lá no Mar Vermelho? Os egípcios. Os israelitas passaram, porque Deus estava com eles. A mão de Deus estava com os israelitas. A água abriu, o mar abriu. Mas depois que passaram, cadê os egípcios? Passa os egípcios aí, passando. Passa o faraó, passando os egípcios. Passa para frente. Lá é Moisés, passando com o povo. O mar abriu pela vara de Moisés. Mas depois os egípcios, o rei faraó, viu aquilo e disse: isso é canja, nós também vamos passar. Tenta. Igual o Simão curtidor lá, viu os apóstolos curando os enfermos, fazendo maravilha, e diz para Pedro: Pedro, quanto custa isso? Deixa eu pagar um dinheirinho para não ter isso também. Pensa que isso custa dinheiro? Veja lá o que aconteceu com o exército dos egípcios. Entrou no mar, entrou. O faraó disse: eu não vou entrar não, vocês vão, eu vou ficar aqui atrás, na minha como é que chamava aquele trem desse? Na minha viga lá. Mas eles entraram para morrer. Quando todos estavam dentro do mar, o mar fechou. Quando eles pensavam que ia pegar os hebreus, o mar engoliu a todos e morreram afogados. Porque Deus estava com os hebreus, porém não estava com os egípcios. Olha, gente, tem uma diferença. Tem uma diferença da coisa. Deus está com a sua noiva, não com a igreja normal, não com a igreja mundana. Não, senhores, não venha me misturar as coisas, não. Observe o que aqueles homens fizeram, observe o que aquelas igrejas fizeram, que sacrifício foi que eles tiveram que ceder, como suas vidas eram reputadas como nada para eles. Eles permaneciam prostrados em suas faces, orando dia e noite ao Senhor. Eles iam a todas as partes que podiam e procuravam por cada fenda e canto que podiam chegar, testificando o reino de Deus com o povo. E hoje nós apenas esperamos que o pastor traga isto em sua valise, sua bolsa, ou o evangelista, e nós ficamos todo mundo de braço cruzado, deitado, barriga para cima, esperando as bênçãos, que o pastor se vira, o evangelista se vira. Bendito seja Deus, eu pertenço à igreja, já está tudo bem. É isto, vem? Eu sou um membro ali, eu creio nesta igreja, esta igreja está toda certa. Claro, o edifício pode estar correto, claro. Pode ser que não haja nada errado na construção dele. Sem cupins ou nada ali, mas e o edifício que é você? Que espécie de cupim existe que está te corroendo sua alma? Vem, esta é a coisa que pode causar o problema, vem. Os cupins roerão até a alma. Como
precisamos examinar e ver se há, em vez de presumir, ver se estamos indo bem com a palavra ou não. Ali estavam aqueles egípcios incircuncisos, eles pensaram: nós simplesmente atravessaremos o mar como eles, os israelitas, fizeram. E eles perderam suas vidas todas ali dentro do mar. Acã pensou: esta pequena velha cunha, isto não fará nenhuma diferença. E o restante de nossas damas estão cortando seus cabelos, eu farei a mesma coisa, isso não fará nenhuma diferença. Você vai prosseguindo assim para você ver. É melhor a igreja se consertar. É o parágrafo 64. É melhor a igreja se consertar. Não vamos presumir a coisa, porque somos um número maior do que costumávamos ser, e estamos financeiramente melhores que éramos, temos melhores edifícios do que costumávamos ter, nós usamos roupas melhores do que costumávamos ter, nós temos melhores carros do que tínhamos. Tudo bem, melhorar financeiramente, tudo bem, mas não vamos descansar nisto não. Vamos preocupar com nossas almas. Melhoramos materialmente, espiritualmente melhoramos? Esta é a pergunta que cada um de nós devemos fazer para nós mesmos. Fulano cresceu, fulano tinha um botequinho de nada, agora tem um supermercado, tem uma lojona, cheio de cliente. Tudo bem, mas e a alma dele? Será que está pura quando ele tinha um botequinho que vinha na igreja? A alma dele ainda está pura como era antes? Essa é a pergunta que devemos fazer para nós. Será que minha alma conserva pura como quando eu não tinha nem sapato? Até 12 anos eu andava descalço, quebrava espinho quase da grossura do meu dedo na sola do pé, que andando descalço a sola do pé engrossa e fica grosso. Andava descalço no mato, quebrava espinho grosso na sola do pé. Os mais velhos lembram disso. Morei na roça até 12 anos. Mas orava até 5 vezes por dia, jejuava 3 vezes por semana. Era espiritual. Será que isso ainda continua? É a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Hoje tem sapato para calçar, tem melhores roupas, mas e o espiritual? Como é que está com Deus? Jesus, ajuda nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Precisamos de uma conversão. O que precisamos às vezes não é nem de remédio de médico. Às vezes não é nem de remédio de médico. O que precisamos é de um arrependimento de alma. É de um conserto de alma. Remédio de médico não conserta problema espiritual, não. O que conserta problema espiritual é joelho no chão, é lágrimas. Nada contra você ter prosperado materialmente, mas o que Deus quer saber não é de nossa prosperação material, Ele quer saber da nossa prosperação espiritual. Como é que está ela? Como é que está ela? Quando você ganhava o salário mínimo, ouvi um irmão uma vez dizendo, eu morava lá em Ceilândia, que antigamente só existia essa igreja aqui. Nós íamos no coletivo, não tinha carro para andar. Era menino demais, eu punha um do lado, outro de outro na nuca, a mulher carregava mais um punhado, e nós vinha e voltava, chegava tarde da noite em casa, mas éramos tão felizes. Hoje nós moramos perto da igreja, temos carros bons, e parece que aquele gozo não existe como existia antes. Lá em Goiânia, eu nunca esqueço o testemunho de uma irmã, que era tão cristão, mas a prosperidade separou eles de Deus, e um dia ela falou chorando,
Ela disse: eu tenho saudade quando nós não tínhamos carro, não tinha fazenda, quando nós íamos para a igreja de a pé, porém tínhamos felicidade com Deus, tínhamos paz de espírito. Ela disse para nós chorando, o marido dela morreu num acidente de avião. Aí ela chorando no funeral disse: eu tenho saudade quando nós não tínhamos nada disso, materialmente falando, mas nós tínhamos presença de Deus. Irmãos, riqueza não é medida por dólar, por reais. Riqueza é medida por quantidade de Deus. Isso é que é riqueza. Mas, irmão, eu gostaria de saber em relação a Cristo, que tanto está Ele conosco, vem? É isto, estamos apenas presumindo, sim Senhor, os incircuncisos não puderam fazê-lo, e isso é correto, eles se afogaram no mar, os egípcios, nos dias de Noé, quando Noé estava construindo aquele grande barco que iria enfrentar as ondas. Bem, sem dúvida, muitos dos membros de igreja daquele dia disseram: ora, aquele fanático, se isto realmente acontecer, houver inundação, como ele disse, se isso acontecer de verdade, se vier uma tempestade, nós entraremos em nossos barcos também, velejaremos, nossos barcos são tão bons quanto o dele, nosso barco flutuará tanto quanto o dele, seja ele construído por Deus ou não. É isso que as pessoas realmente fazem hoje. Eu te pergunto, qual foi dos barcos que sobrou flutuando? Só o de Noé. Hoje nós temos uns 50 mil barcos. Barco metodista, barco batista, barco assembleiano, barco não sei como é que chama, barco não sei como é que chama. Mas eu te pergunto, será qual deles que vai permanecer flutuando nos ares com Deus? É o barco que tiver a palavra. É o barco de Cristo. Os demais perecerão. Não pense diferente, irmãos. Isto é a realidade. Veja, é isso que as pessoas realmente fazem hoje. Elas dizem: eu pertenço a essa igreja, eu me uni aqui, ela é tão boa quanto o restante das outras. Bem, irmãos, se não estamos na palavra, e a palavra não está em nós, estamos apenas presumindo que estamos bem. Você recorda quando o dilúvio chegou, flutuou apenas o barco construído por Deus, que era o de Noé. Eles presumiram que eles estariam bem, mas presumir que você está bem, estar bem é diferente. Presumir, pensar é uma coisa, e estar é outra coisa. Vem, você diz: irmão Brana, você está como que nos amarrando aqui em algum galho. Você diz: eu tenho uma igreja, irmão Brana, nós pertencemos à maior denominação dessa cidade, nós somos a maior igreja que há por aqui, e nós temos o melhor grupo de pessoas mais bem vestidas, o prefeito frequenta a nossa igreja, os oficiais vêm à nossa igreja, ora, nós temos tudo isto, vem. Mas a não ser que aquilo seja construído por Deus, aquilo não suportará. Nenhuma denominação, a não ser que seja destruída e depois construída pela construção de Deus aqui, não suportará os abalos, as tentações. Isto é correto. Isso tem de ser da maneira que Deus disse para construir. Deus disse para Noé: tantos côvados de largura, tantos côvados de comprimento, tantos andares, a janelinha lá em cima,
Ele marcou, traçou tudinho como Noé devia fazer. E Noé não negou nem uma vírgula do que Deus pediu para ele fazer. Do jeitinho que o engenheiro-chefe traçou a planta da arca, Noé construiu. Por isso que a arca dele foi a única que flutuou. Do jeitinho que esta velha Bíblia traçou, se nós fizermos, nosso barco não perecerá. Porém, se deixarmos isto, a planta que é a palavra, não confie não, não confie não. Veja, isto não pode ser de outra forma, não através de um credo, não se unindo, não através disso, não através de sensação. Isso tem que vir através do caminho da cruz, joelho no chão. Você que parece com uma alavanca de ferro que não dobra, tem que quebrar essa alavanca e dobrar. É joelho no chão, com lágrimas, é que se arranca o melhor de Deus. Não é deitado em almofadas macias, não! Isto tem que vir através do caminho da cruz, isso tem que vir através do caminho do sangue, isso tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser o material do Espírito Santo, e o material do Espírito Santo faz as pessoas cheias do Espírito Santo. Eu vou parar aqui, depois a gente prossegue. Pense nisto, mas pense nesse versículo 7 de Gálatas 6, vai para casa meditando nesse versículo 7, Gálatas capítulo 6, verso 7, marca, põe um marcador assim, ó, lá e marca, antes de dormir leia de novo, Gálatas 6, verso 7, não erreis, essa é a ordem de Deus, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ah, Deus não está vendo. O que é que Deus não vê, gente? O que é que Deus não vê? De subires aos céus, lá Ele está. Se descer ao fundo do mar, também lá Ele vê. Não tem lugar que Deus... Ele é onipresente, onisciente. Ele vê até o que você está pensando agora. Ele vê. A Bíblia diz que Ele vê até o que nós pensamos. Nós temos é que pôr a cara no chão e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Vamos orar. Vamos orar. Pastor Edson, vem cá orar. Vamos ficar de pé. Ore. Cada um ore da sua maneira. Agora é a cura da alma. Agora é a oração para a cura da alma. Nós já oramos muitos domingos à noite pela cura do físico. Seu físico está curado. Agora vamos curar a alma. A oração da cura da alma. Ora em desespero, cada um. Senhor Jesus Cristo, o Senhor nunca envia algo desnecessário. Sempre quando o Senhor envia algo, é porque o Senhor sabe que a gente precisa daquilo. Quando o Senhor falou ali, ó Deus, para Adão e Eva não comer do fruto da árvore, é porque o Senhor sabia que a serpente viria, ó Deus. Cada vez que o Senhor advertiu o povo, é porque o Senhor sabia, ó Deus, que viria a tentação. Quando o Senhor enviou a Noé ali pregando aquela mensagem, é porque o Senhor sabia que viria o dilúvio. Quando o Senhor, ó Deus, enviou o apóstolo São Paulo, dizendo que nos últimos dias as pessoas, por não suportar a sã doutrina, amontoariam para si
doutores conforme os seus próprios desejos, seus interesses. É porque o Senhor sabia que isso viria. Oh Deus, este é o tempo mais enganoso e perverso, quando o diabo está fazendo, ó Deus, os crentes acreditarem que estão bem, quando na verdade não estão. E ninguém clama por ajuda, se não acreditar que precisa de ajuda. Ninguém vai clamar por uma mudança, se não tiver certeza que precisa de uma mudança. Oh Deus, o Senhor não nos deu um espírito laodiceano para acreditar que estamos bem e que de nada temos falta. Não, nós sabemos que não estamos bem. Nós sabemos que nos falta algo, Senhor. Falta-nos algo. Deus, envia-nos esse preenchimento com o Espírito Santo, ó Deus. A nós não importa muito, ó Deus, se nós não tivermos bens materiais, mas nós queremos o bem maior, que é a alma cheia do Espírito Santo. A nós não importa muito se nós vamos morar numa mansão ou num casebre, porque do outro lado, de todos os modos, nós temos um palácio. Mas Deus, encha-nos com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Deus, tem misericórdia de nós, olha para nós com olhar de misericórdia, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, ó Deus. Nós cremos em cada palavra, ó Deus. Envia-nos, ó Deus, esse batismo, esse derramamento que vai preencher, saciar esta fome que há em nós. O profeta diz que se há um fundo que clama, é porque há um fundo para responder. Responde-nos, ó Deus, responde-nos, ó Deus. Nós não estamos conformados, ó Deus, como estamos. Nós sabemos que o Senhor tem muito, muito mais para nos dar. Senhor, por favor, como o Senhor teve misericórdia de Jacó, tem misericórdia de nós, Senhor. Como o Senhor transformou Abraão, transforma-nos a nós. Ó Deus, como o Senhor deu aquilo para Enoque, dá para nós também, Senhor. Ó Deus, nós colocamos a nossa necessidade diante de Ti. Nós cremos que o Senhor tem compromisso conosco. Nós sabemos que o Senhor não é um irresponsável que nos chamaria para depois nos largar, nos abandonar. Nós estamos aqui agarrados, ó Deus, no Teu manto, como aquela mulher, ó Deus, que precisava de algo. Ó Deus, estamos aqui agarrados no Teu manto, nesta veste nupcial, nesta mensagem, ó Deus, estamos agarrados. Nós não vamos largar disto. Nós não vamos largar essa mensagem, ó Deus. Enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não vamos largar estes cultos. Enquanto o Senhor não nos abençoar, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, perdoa nossa negligência, perdoa nossa incredulidade, Senhor. Oh Deus, olha para o Calvário. O Calvário pagou o preço disso. Deus, Jesus comprou para nós o direito de receber o batismo com o Espírito Santo. Esse preenchimento, dá-nos isso, porquanto é a nossa herança. Mas cremos em Tua palavra, Senhor. Agora, Deus, sela este culto em nossos corações, que possamos voltar para os nossos lares compungidos, ó Pai. Muda a nossa atmosfera, ó Pai. Muda a atmosfera. Que haja um reavivamento em nossos corações. Que mude a nossa atmosfera, nossos pensamentos, nossas atitudes.
que possamos reconhecer quem nós somos. Nós somos uma Bíblia ambulante, ó Deus. Nós somos os filhos do Rei. Nós somos as pessoas que vão fazer a Bíblia funcionar, ó Deus. Cada promessa na Bíblia é minha, é nossa. Ajuda-nos a acordar, conscientizar, ó Deus, que nós somos a sequência do Teu ministério aqui na terra, Senhor. No nome de Jesus, abra os nossos olhos para ver, Senhor. Por favor, por graça, por misericórdia, não por mérito, mas por graça, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Misericórdia de nós, Pai. Misericórdia de nós, Senhor. Salve, salve. Estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão, Senhor. Salve, leve conserto nas nossas almas, em nossas vidas, dentro para fora, dentro para fora. Ajuda-nos, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus tenha piedade de cada um de nós, irmãos. Que Deus nos ajude a voltar para a velha Bíblia. Para a velha Bíblia. Que Deus nos dê fome, sede na alma de voltarmos para a velha Bíblia. Nos dê nojo do mundo, nojo dos costumes mundanos, não trazer nada de romano para dentro de casa, trazer somente a palavra que veio dos judeus, que é Cristo. Tomar nossa posição no corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a levar mais a sério, irmãos, a nossa fé que defendemos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Quarta-feira vem orar, sexta-feira, sábado a Santa Ceia em Taguatinga, domingo a Santa Ceia aqui. É esse próximo, não é? É esse próximo agora. Deus os abençoe. Abrace um ao outro e volte para casa. Se você quer vir orar no altar, pode vir. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus Cristo. Cante, conjunto cante. Enquanto a igreja despede, conjunto cante.